seja estabelecido através da sua vida. Quem está comigo nessa aí diz amém. Então vamos lá. Deixa eu pregar, que eu estou doido para pregar uma palavra para você hoje. E eu fiquei com muito temor, fiquei um pouco preocupado. Será que é uma mensagem que eu preciso pregar? Só que Deus, Ele me fez pastor. Eu não queria, mas Ele quis. E como pastor, eu preciso esclarecer realidades do Evangelho, para que você não seja pego de surpresa, porque Jesus está voltando. E o meu compromisso, eu volto a dizer, o meu compromisso não é o compromisso com você para que eu te fale o que você gostaria de ouvir. Mas o meu compromisso com você é quando Deus me chamar, e quando eu for julgado, Ele olhar para mim e falar, servo bom e fiel. Você não falou o que as pessoas queriam ouvir. Você falou aquilo que elas precisavam ouvir. E entre falar o que você quer e o que você precisa, eu sempre vou ficar com o que você precisa. E hoje eu quero compartilhar uma mensagem. E o tema da mensagem de hoje é o caráter do anticristo. 2 pontos. Hoje eu quero falar sobre mentira. Quem está aqui comigo diz amém. Por que ninguém deu glória a Deus? Os irmãos já estão preocupados. Meu Deus. Vai ser leve, vai ser gostoso. Vai por mim. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 12. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem está olhando para o telão diz aleluia. Aleluia. E quem está com medo da mensagem diz glória a Deus. Que brincadeira, não se exponha. Não se exponha. A Bíblia fala assim, 2 Tessalonicenses, nós vamos ler do 7 até o 12. A Bíblia fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, olha que forte, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você pode dizer um amém? Deixa eu conversar um pouco sobre Bíblia com você. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Digam glória a Deus. Nós estamos lendo a segunda carta que Paulo escreve à igreja em Tessalônica. E nós sabemos que a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses são cartas que são o contexto escatológico que Paulo nos mostra. O apóstolo Paulo, ele faz uma síntese escatológica nessas 2 cartas, nos mostrando os princípios que revelam e que nos ensinam sobre a volta de Cristo. E nós sabemos claramente que quando lemos tanto a primeira carta quanto a segunda carta, nós vamos ver Paulo nos ensinando sobre detalhes, sobre características, não só do anticristo, mas sobre detalhes de como vai ser a volta de Cristo. Até porque essa igreja era uma igreja que achava que Jesus já estava na hora de voltar. Eles já estavam começando a viver desesperados, achando que Jesus já estava voltando. E o apóstolo Paulo, ele vem para poder esclarecer que algumas coisas precisam acontecer antes que Jesus volte. Ele fala daquele que o detém. Muitos dizem que é o Espírito Santo. Outros dizem que é a igreja. Porque quando a igreja for retirada, então o anticristo se revelará. Outros dizem que é o Espírito Santo, que quando a igreja sair, o Espírito também irá. E aí sim o anticristo vai se manifestar. Mas eu não estou aqui para te dar uma aula de escatologia. Isso eu faço no IEB. Se você é aluno, você vai ter essa aula comigo muito em breve. Mas uma coisa é certa.
Algumas características existem no espírito da iniquidade que já opera no nosso meio. Ainda que o anticristo não tenha se revelado, o anticristo apontando para aquele homem que virá e que vai estabelecer todas as realidades que apontarão para o tempo de tribulação e para o tempo da volta de Cristo. Mas antes desse homem se revelar, é um homem enviado por Satanás, mas que já tem o seu fim determinado. Algumas coisas vão acontecer, porque o espírito que há nele já opera nos nossos dias. O espírito da iniquidade, o espírito do engano, o espírito da mentira. E nós sabemos que Satanás, ele é um derrotado. Quem acredita nisso, diga amém. Agora a pergunta é: como alguém que é derrotado consegue acessar o coração de alguém que é vencedor? Como um diabo que já é um derrotado consegue às vezes atingir a nossa vida, sendo que nós somos filhos de Deus e somos mais do que vencedores em Cristo? É porque a maior arma do diabo não é o tridente que dizem que ele tem, não são os demônios que andam com ele. A maior arma de Satanás é um engano. Repete comigo: o engano. E quando Satanás ele consegue nos enganar, ele consegue nos derrubar. A queda no princípio começou com um engano. Eva, se você comer do fruto da árvore, você vai ser semelhante a Deus. E o que Deus não quer é que você se torne semelhante a Ele. Mas só que Deus já havia falado, tanto para Adão quanto para Eva, que eles eram a imagem e a semelhança de Deus. Só que quando Satanás engana a Eva, logo depois do engano veio a queda. Porque a única forma que Satanás tem de nos acessar é através do engano. É por isso que você vai ver o texto falar sobre sinais, sobre prodígios, mas baseados na mentira, baseados em um lugar que não tem a ver com a verdade. E nós precisamos entender que se Satanás quer destruir uma pessoa, ele vai conduzir essa pessoa ao lugar do engano. Se Satanás quer destruir uma família, ele vai conduzir essa pessoa para o lugar da mentira. Se Satanás quer destruir uma vida, se ele quer acabar com um projeto, se ele quer acabar com um sonho, se ele quer acabar com o ministério, é só ele conduzir essa pessoa a um lugar de engano e de mentira. Porque se tem um lugar onde Deus não habita, é onde há engano e mentira. Por isso que Deus ele nos ensina desde o começo como as coisas funcionam. Deus, ainda que ele tenha permitido as trevas existirem, Deus ele não colocou nada em ordem até que a luz aparecesse. A Bíblia fala que enquanto as trevas estavam lá, nada aconteceu. Mas quando Deus disse haja luz, a luz se manifestou, esclareceu o ambiente e Deus começou a fazer um lugar de restauração, colocando cada coisa no seu devido lugar. Então onde há mentira, Deus não reina. Onde há mentira não há favor. Onde há mentira não há graça. Onde há mentira não há unção. A questão é que tem muitas pessoas usando da unção, usando da graça, vivendo uma mentira, achando que porque as coisas estão dando certo, eles estão fazendo o certo, ainda que saibam que estão mentindo. Pastor, mas como isso pode acontecer? É simples. O problema é que todos nós começamos certo, começamos da forma correta, até o dia que cometemos o primeiro erro, e subimos do púlpito e vemos que na pregação tudo aconteceu da mesma forma que aconteceu antes, quando eu não havia mentido, quando eu não havia errado. E então nós precisamos entender uma coisa, e eu como teu pastor quero te ensinar. Existem questionamentos de pessoas quando entram comigo no gabinete e falam: mas pastor, como é possível Deus usar uma pessoa mau caráter como essa? Como é possível Deus usar uma pessoa que não tem vida com Deus como essa? Como que Deus pode usar? Eu vi fazendo isso, isso e isso. E a minha resposta sempre é simples e é bíblica: a unção é irrevogável. Uma vez que Deus derrama a unção sobre uma pessoa, essa unção ela se torna irrevogável. Deus não toma a unção, Deus não pega de volta a unção. Uma vez que Deus te deu um chamado, uma vez que Deus derramou óleo sobre a tua cabeça,
A unção está aí. Agora a questão é, a unção nos é dada para vivermos o propósito baseado na vontade de Deus. A partir do momento que eu uso da unção para poder construir algo para mim, eu estou olhando para Deus e dizendo obrigado, porque eu estou te usando para ter o que eu quero. E muitas vezes, esse caminho é um caminho longo, porque Deus, Ele não vai acabar com a história no começo, porque Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus de fé, e Ele acredita que no meio do caminho, algo vai acontecer para que você retorne ao lugar da obediência. A questão é que tem muitas pessoas que estão usando da unção, estando vivendo mentiras, estão usando do chamado, estando debaixo de engano, e essas pessoas, elas não irão prestar conta comigo, logo não sou eu que os julgarei. Essas pessoas não prestarão contas com você, logo você também não tem o direito de julgá-las. Fique tranquilo, porque quem tem unção será ungido, ou será julgado por aquele que entregou a unção. Se alguém está brincando com Deus, através da unção que Deus derramou, a resposta é simples: o mesmo Deus que unge é o mesmo Deus que julga. Deixa que Deus cuida deles. Quem está aqui comigo diz amém. Então nós não podemos anular a nossa vida por erros ao nosso redor. A única coisa que precisamos entender é que nós não podemos nos submeter ao jugo da mentira, ao jugo da escravidão, porque a atuação desse espírito está atingindo pessoas fora da igreja, mas agora também está atingindo pessoas dentro da igreja. Eu sou de uma época que o desviado corria léguas da igreja. Hoje os desviados estão tudo servindo, estão tudo no culto. Vem para o culto no domingo para dizer que está tudo bem, mas de segunda a sábado, só o sangue de Jesus. E as pessoas estão se esquecendo que o evangelho é um lugar de seriedade. E nós precisamos aprender a viver debaixo da verdade, ainda que a verdade nos exponha. Ainda que a verdade seja dolorosa para nós. Ainda que a verdade me coloque no lugar onde eu não queira estar. Mas é muito melhor uma fraqueza confessada do que uma força mentirosa. É muito melhor você confessar e falar a verdade do que você fingir ser o que você não é, ter a força que você não tem, ter a graça que você não exerce, que você não vive. Por isso Deus está nos alertando. Nos últimos dias o amor de muitos irão se esfriar, e muitas pessoas irão começar a agir dentro da igreja, com suas mentes cauterizadas, com as suas mentes aonde aquilo que a Bíblia sempre disse que não é verdade, agora como se fosse uma verdade. É o que Paulo fala à igreja lá através de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, Paulo está aconselhando Timóteo e fala assim no versículo 1 e no versículo 2: antes de tudo, Timóteo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Olha o versículo 2: em favor dos reis, em favor de todos os que se achavam investidos de autoridade, para que vivamos de forma tranquila e mansa, com toda piedade e com todo respeito. O que Deus está nos dizendo é: nós precisamos cobrir essas pessoas que estão se vivendo debaixo de uma autoridade. Nós precisamos cobrir essas pessoas que estão vivendo debaixo de uma realidade do céu, debaixo de um princípio onde eles exercem um governo, onde eles exercem uma influência, porque nós precisamos viver debaixo de verdade. E hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas de verdade, porque pessoas de verdade não estão sendo mais aceitas nos últimos dias. Hoje as pessoas querem mostrar o que não têm, elas querem determinar o que não vivem, elas querem ser o que não são, porque é muito melhor viver de aparência do que viver de verdade. E esse espírito não é um espírito de Deus.
Esse espírito não é um espírito que vem do céu para as nossas vidas. Esse é o que nós poderíamos chamar de um espírito do anticristo. Quem está aqui comigo diz amém. Que é o espírito de pessoas que estão vivendo na mentira. E nós precisamos entender isso. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias algumas pessoas irão apostatar da fé. Elas irão se separar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Sabe o que é uma mente cauterizada? É uma mente que errou tanto que hoje acha que errar não é um problema. Viveu tanto no erro, viveu tanto na mentira, que quando nós falamos você mentiu, a pessoa fala assim, eu não menti, mas a gente sabe que ela mentiu. Mente cauterizada. Pessoas que não têm mais temor. Pessoas que acham que ficar bem baseado numa mentira é ficar bem. Às vezes é muito melhor um confronto desconfortável com a verdade do que dormir tudo bem com a tua esposa sabendo que você mentiu para ela. Do que estar numa igreja sabendo que você mentiu para o seu líder, que mentiu para o seu pastor. Quem está aqui comigo diz amém. Pastor, o senhor tem certeza que o senhor tinha que pregar isso logo domingo? Tem. Porque se esse alerta de hoje não mudar a tua vida, irmão, eu desisto de você. Quer dizer, eu não vou desistir, aleluia. Mas não é possível que nós que fomos chamados para viver na verdade, tenhamos a capacidade de aceitar viver na mentira. Deus, ele não habita na mentira. Mas Satanás sim. Porque Satanás, ele é especialista em destruir vidas. Assim como Jesus é especialista em salvar as vidas. A questão é, eu vou dar lugar para o diabo ou vou dar lugar para Jesus? Eu vou viver uma mentira ou eu vou viver uma verdade? Irmão, seja sincero com você mesmo. Para de viver uma vida enganosa. Para de falar para as pessoas o que você não tem. Para de mostrar para as pessoas que você não é. Para com esse discurso mentiroso, de engano. Esse discurso que você quer ficar bem com todo mundo, e eu sei o que é isso. Durante muito tempo eu tive complexos. E eu nunca disse não para ninguém, porque eu nunca quis perder ninguém perto de mim. Porque eu queria a aceitação de todo mundo. Mas quando você quer ser aceito por todo mundo, você acaba sendo rejeitado por Deus. Porque quando você tem que ter a aprovação de todo mundo, como aqui nesse auditório hoje, nessa igreja, se eu quiser ser aprovado por todo mundo, eu não serei feliz, porque eu não estarei sendo quem eu sou e quem Deus me chamou para ser. E para manter uma história dessa, custa muito caro. Custa a tua vida, a tua alegria, a tua família, teus negócios, custa tudo. Por isso Deus está nos chamando nessa noite para vivermos uma vida de verdade. Por isso Deus está nos chamando nessa noite para dizer, nós não viveremos mais na escuridão, nós não viveremos mais nas trevas, não viveremos mais nos enganos, nós viveremos na verdade. Porque esse espírito pode reger o mundo, mas não vai reger a tua vida. Esse espírito pode reger o mundo, mas não vai reger a sua casa. Essa influência pode reger o mundo, mas não vai reger a tua empresa. Porque nessa noite se levantarão homens e mulheres cheias de Deus, vivendo a verdade. Rabacaia sorabadarabaia. Pastor, mas a verdade vai me custar alguma coisa. A mentira vai te custar tudo. E nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia fala que ele mentiu desde o princípio. E quando ele fala de mentira, ele fala do que lhe é próprio. Quando a gente estava aqui cantando, eu falei que Deus não ama porque Deus é amor. Porque é natural para Deus amar, sim ou não? Gente, pelo amor de Deus, sim ou não? Sim. É natural para Deus amar porque Ele é amor. Da mesma forma que é natural para o diabo enganar, mentir. Porque ele e a mentira são um só. Então quando eu minto,
eu atraio o diabo para a minha vida. Oh, glória! Meu Deus! Ninguém deu um glória a Deus e um aleluia? Você pode dizer um amém? Pastor, mas aquelas mentirinhas de leve, aquelas coisinhas assim bem... Eu aprendi uma coisa. Ninguém tropeça em grandes pedras. Geralmente tropeçamos em pedras que não vemos. Grandes mentiras, às vezes nós não temos nem como esconder. Mas são coisas pequenas, que você vai guardando, escondendo, guardando, escondendo. E quando você vai ver, você acumulou tanto, que uma coisa que poderia ser simplesmente confessada, agora pode ser uma fonte de destruição da tua vida. Porque é isso que Satanás faz. Ele quer te envolver nesse lugar de mentira. Mas ambientes mentirosos são ambientes bem perigosos. Quem está entendendo o que eu estou pregando diz amém. É muito perigoso viver no lugar da mentira. Porque em ambientes onde nós estamos lutando pela verdade, a mentira sempre vai ser exposta. Quando nós estamos vivendo num lugar aonde Deus está estabelecendo as coisas, baseado na verdade, a mentira nunca vai ficar escondida. Deus sempre vai usar alguém para trazer à luz a mentira. Porque o mesmo diabo que te usa para esconder é o mesmo que usa outro para te expor. E não adianta. Por isso precisamos viver num ambiente de verdade. Por isso que nós precisamos estar nesse lugar, porque quando o nível de verdade aumenta, o nível de mentira diminui. E quanto menos mentira, naturalmente mais nós vamos ter o agir do Espírito de Deus em nossas vidas. O teu casamento é um casamento saudável quando nele houver só verdades. O teu relacionamento entre irmãos será um relacionamento muito mais saudável se você viver baseado na verdade. O teu ministério vai ser um lugar muito mais saudável se você viver na verdade. É muito melhor viver a verdade e passar e enfrentar os processos, porque às vezes falar a verdade te custa alguma coisa. Nesses últimos meses, eu posso falar para vocês, nós recebemos várias propostas para deixar de ser recomeçar, para eu ir embora para outro lugar e deixar a igreja aqui. Muitas pessoas me procuraram, falando, me diga quanto que você recebe, me começaram a falar comigo. E eu falei, meu filho, entende uma coisa, o que eu recebo é o menor dos teus problemas. O grande problema aqui é o seguinte, eu tenho uma palavra para estar onde eu estou. E nada vai roubar de mim a palavra que Deus me deu. E as pessoas, e eu falei hoje, pastor, tem algumas pessoas que estão indo, e eu, glória a Deus que estão indo. Porque se Deus está dando palavras para ir e outros para vir, não adianta estar no lugar onde Deus não quer que você esteja. Mas uma coisa é certa, essa igreja nasceu na sala da casa da minha sogra e do meu sogro, no meio de uma família. E se Deus levar todo mundo para um outro lugar, glória a Deus, recomeçaremos novamente com a nossa família. Porque não tem a ver, irmão, com disputas de reino, disputas de placa, nada disso. Quem me conhece sabe que eu sou do reino, eu não sou de uma placa. Quem conhece essa igreja sabe que preservamos o reino, e é isso que nós vamos viver, e a verdade sempre será o lugar aonde nós vamos estar fundamentados. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. É por isso que precisamos preservar em nosso meio o ambiente da verdade. Pastor, o Senhor falou e me machucou. É melhor você falar do que nutrir no teu coração algo que vai te matar logo ali na frente. É melhor você olhar para o irmão que está do seu lado, que no dia mal não olhou no teu rosto e você se sentiu ofendido. É melhor você lidar com verdade do que ficar dizendo está tudo bem, mas no teu íntimo está tudo mal. É muito melhor você ter uma conversa difícil hoje do que ter uma conversa de fim lá na frente.
Eu estou pregando para uma igreja que crê na palavra para dizer um glória a Deus. Por isso nós precisamos preservar esse ambiente. O ministério de louvor vem aqui para parecer que está acabando. Precisamos viver baseados na verdade. E precisamos preservar esse ambiente. Porque é muito perigoso viver na mentira. E eu quero te provar isso. A pastora Raíssa, há alguns domingos atrás, pregou aqui, domingo de manhã, sobre Ananias e Safira. A Bíblia fala que porque eles mentiram para Deus, eles morreram. Repete comigo: mentiram para Deus e morreram. Existe consequência para a mentira. Quando eu olho para Ananias, eu percebi na Bíblia, estudando ontem, que, ontem não, hoje, foi hoje, né? Nem lembrar, hoje, no avião, voltando de Vitória, eu percebi que todo Ananias é complicado. Não dê o nome de Ananias para um filho teu. Porque tem um Ananias presepeiro no Novo Testamento. E eu lendo a Bíblia hoje, eu descobri outro complicado. E esse era profeta. Jeremias capítulo 28, a Bíblia fala sobre ele. Esse homem se levanta. Uma vez eu fiz isso. Vou confessar meu pecado. Quando eu saí de uma igreja tradicional, eu fui para uma igreja pentecostal do manto. E eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu ficava doido para entregar uma profecia. Porque eu achava legal. Quando o profeta fechava a cara, não sei se você já percebeu, o profeta está no fundo da igreja. A pessoa está do lado dele para ele entregar a profecia. Ele vem aqui na frente. Ele marcha, ele vai, ele volta, com a cara assim dos mistérios. E a pessoa está lá do lado, ele volta e entrega. Eis que Deus te manda dizer, aleluia. E eu gostava disso, eu achava legal. O profeta atravessar a igreja, com a cara fechada, que todo profeta tem cara de mal. Ele não entrega uma profecia assim. Deus mandou te dizer. Não, ele fala, Deus mandou te dizer agora. E fecha a cara. Se eu chegar... todo profeta é assim. E aí, um dia eu falei assim, hoje eu entrego uma profecia. Aleluia. E eu falei, hoje ninguém me escapa. Deixa eu analisar que eu conheço. Né? Porque se eu, pelo menos, errar, eu não erro. Se Deus não falar nada, errar, eu não vou errar. Eu tinha acabado de ser batizado do Espírito Santo, estava doido para entregar uma profecia para alguém. Aí vi um amigo, que eu estava sabendo de umas histórias dele. Aleluia! Hoje eu estou rindo também, mas é vergonhoso, né? Aí eu fui lá, eis que te digo. Contei tudo, quando eu terminei lá, suado. Quando eu cheguei no meu lugar, que eu olhei para ele só fez assim para mim, ó. Aí acabou a unção na hora. Eu falei, meu Deus, a unção foi embora. Aí Deus lembrou, não tem unção. É porque tu foi no teu ânimo aí, na tua vontade. Mas aquilo me ensinou. Menino às vezes age como menino. E é agindo como menino que nos tornamos homens. Isso nos faz amadurecer. O problema é que depois de maduro, tem muita gente querendo voltar a viver como menino. E esse profeta Ananias, ele viu Deus entregar uma palavra. E ele falou assim, eu vou entregar uma palavra de paz. Porque está todo mundo falando de confusão. Eu vou vir com a palavra de paz. Jeremias se levanta e fala, ei, que história é essa de tu estar falando de palavra de paz? Quando as palavras estão alinhadas com o que estamos ouvindo, reconhecemos que alguém é profeta. Mas quando vem alguém e fala de uma paz que ninguém estava esperando, então esperaremos o tempo de paz para saber se o que você profetizou é verdade. A questão é que quando Ananias foi embora, Deus falou com Jeremias, chama ele que ele está todo errado. E olha o que Deus falou com esse Ananias. E disse Jeremias, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizestes que esse povo confiasse em... Meu Deus, você fez um povo acreditar em mentiras. Você veio em nome de Deus, entregou no nome de Deus, disse que Deus falou e fez todo mundo acreditar em uma mentira. Eu sei que eu estou lendo um texto do Velho Testamento, mas a consequência foi que ele morreu.
Porque não dá para brincar com as coisas de Deus sem ter consequência. Eu não estou dizendo que Deus vai te matar. Não acredito que Ele faça isso. Mas o que eu estou te dizendo é, há consequências sérias para quem está vivendo, falando coisas em nome de Deus que não são verdades. Foi assim que aconteceu com Neemias. Quem aqui tem projeto, propósito, sonho e promessa, diz amém. Neemias está reconstruindo os muros. Sanbalate e Tobias perturbando o juízo de Neemias. E então eles desdenharam, Neemias não parou. Eles humilharam e Neemias não parou. Eles começaram a falar, desce daí, para a gente ter uma conversa, tentando distraí-los. Mas Neemias não parou. Então, eles tiveram uma boa ideia. Vamos falar em nome de Deus. Que Deus pediu, Deus mandou, para que eles descessem e entrassem no templo, porque Deus queria falar com eles. Eles pagaram um profeta. Deixa eu pregar do lado de cá, que os irmãos estão nervosos ali. Aleluia. Eles pagaram o profeta e disse, vai lá e profetiza, dizendo assim, desce e vai para o templo, porque Deus quer falar contigo. Mas no caminho, eles já projetaram pessoas para matar Neemias. Eles estavam falando em nome de Deus, o que não era de Deus, para poder matar alguém que tinha um propósito. Para matar alguém que tinha um projeto, um sonho, um chamado. Quem está aqui comigo diz amém. É por isso que nós precisamos ser espirituais para discernir quando é Deus e quando não é Deus. Porque Satanás está querendo fazer uma arruaça no meio da igreja. Pessoas que estão vivendo de uma forma séria. Satanás está tentando fazer uma bagunça. Para quê? Para que as pessoas deixem de ser enganados, entrem no lugar de mentira e ministérios sejam perdidos, chamados sejam perdidos, famílias sejam destruídas. Quem está aqui comigo diz amém. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, nessa noite na tua vida, toda a estrutura de engano e de mentira está sendo destruída no nome de Jesus. Aleluia. É por isso que nós precisamos entender e precisamos nos posicionar nessa realidade. Porque assim como Ananias, nós temos um outro exemplo e eu termino com ele, Jacó. Jacó foi enganador desde o começo, mentiu para o seu irmão para ter a bênção. E Jacó, ele não morre, porque Jacó recebe da parte de Deus tempo suficiente para recomeçar. Jacó foi um mentiroso, Jacó foi um enganador, só que Deus deu tempo para Jacó e Jacó reconheceu. Ele teve sérias consequências, ele teve que lidar com muita coisa por causa da sua mentira. Ele teve que lidar com perseguição, com risco de morte. Ele teve que lidar com muitas situações porque mentiu. Mas em todas essas situações, Deus o preservou, porque ele reconheceu-se culpado, se arrependeu, e Deus decidiu recomeçar através de Jacó. Não foi à toa que Deus chamou ele e disse, a partir de hoje você será Israel. Eu já preguei sobre isso. Não lembro se já preguei isso aqui na Recomeçar. Mas você já parou para prestar atenção? Quando Deus mudou a história de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas quando Deus se apresenta para Moisés no deserto, a sarça estava pegando fogo. E Deus fala com Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus não falou Israel? Sendo que Deus já havia mudado o nome de Jacó para Israel. Por que Deus não falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel? Mas ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus estava dizendo é simples. Eu sou o Deus de Abraão, um homem íntegro, reto, capaz de me obedecer, de abandonar tudo e ir na direção do meu propósito. Eu sou o Deus de Isaac, um menino obediente que viveu as pisadas da fé de seu pai. Mas eu também sou Deus de um Jacó, um mentiroso, um enganador, alguém que errou, alguém que falhou, mas que eu fui capaz de entrar na história dele, transformar a história dele, mudar a história dele e levantá-lo para ser o homem segundo o meu coração.
O meu Deus, Ele consegue olhar para alguém que errou, que falhou e dizer: eu estou contigo desde que você queira recomeçar. Eu estou com você desde que você queira se posicionar. Eu estou com você desde que você queira deixar as trevas e entrar no ambiente da luz. Eu estou contigo se você quiser. Porque esse é o nosso Deus. E a minha pergunta hoje é: quem você quer ser, Ananias ou Jacó? E eu termino a mensagem dizendo: seja verdadeiro com você hoje. Seja verdadeiro com você. Quem você quer ser, Ananias, que está vivendo uma mentira, ou Jacó, que viveu, mas foi restaurado, que viveu, mas foi restituído, que viveu, mas viu Deus fazer coisas sobrenaturais. Eu poderia falar de vários. Tem Davi, que mentiu, matou um homem, pegou a mulher desse homem, mas quando o profeta apontou o dedo e falou: você está no engano, você está na mentira, ele se dobra na presença de Deus e se arrepende, porque o fato de errar não é um problema para Deus, desde que você se arrependa. O que Deus busca é um verdadeiro arrependimento. O que Deus busca é que a partir de hoje nós tenhamos compromisso com a verdade. Nós vamos ser verdadeiros. Se aconteceu alguma coisa, nós falaremos. Na nossa casa não esconderemos nada da nossa esposa, não esconderemos nada do nosso cônjuge. Nós não vamos esconder as coisas de ninguém. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos viver uma verdade. Porque aonde está a verdade, ali Deus habita no meio da verdade. Deus habita no meio da luz. É lá nesse lugar onde há restauração. É nesse lugar onde há restituição. É nesse lugar onde casamentos são restaurados. É nesse lugar onde vidas são restauradas. É no meio de uma verdade que Deus habita e que Deus fala: você não vai perecer, você não vai morrer, não é o seu fim, eu estou contigo. Você pode dizer um glória a Deus? Esteja disposto hoje a viver na verdade, porque Deus está arrancando pessoas aqui hoje da mentira. Oh, aleluia. Deus está quebrando grilhões que te aprisionaram no lugar do engano. Meu Deus. Você não será enganado. Você não será enganado. Eu vou falar de novo: você não será enganado. Você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Satanás, ele não vai atingir a tua família, ele não vai atingir a tua casa, mas hoje ele te restaura. Hoje ele toca no teu coração, ele toca na tua mente. Hoje ele toca no teu corpo. Deus está restaurando você por completo. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Hoje Deus nos trouxe aqui para nos mergulhar num ambiente de verdade. Deus nos trouxe aqui para que hoje nós pudéssemos rasgar não as nossas vestes, mas rasgar os nossos corações e colocar diante de Deus falando: Pai, eu estou aqui, faz em mim a tua vontade. Pai, eu estou aqui, eu não quero mais viver na mentira, eu não quero mais viver no engano. Pai, eu estou aqui, eu sei que até hoje eu posso ter errado, eu sei que até hoje eu posso ter falhado, mas eu não quero ser o Ananias que vou caminhar para a morte. Eu quero ser Jacó, que eu quero ser restaurado. Eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o meu chamado. E eu sei que na mentira eu não vou conseguir, eu sei que eu não estarei debaixo dessa influência. Por isso nessa noite, Pai, vem sobre as nossas vidas. Essa tem que ser a nossa oração. Vem sobre as nossas vidas e nos restaura, nos redime, nos muda, nos muda. Fica de pé no teu lugar. Eu quero que você agora tenha um tempo, você e Deus. Apaga as luzes. Você vai colocar a mão no seu coração. E agora é o seu tempo de ser verdadeiro com Deus. Porque às vezes nós estamos tão imersos no engano que nós achamos que estamos vivendo a verdade, mas não estamos. Nós achamos que estamos vivendo na luz, mas não estamos.
Seja sincero com Deus hoje. E fala: Deus, de fato, existem áreas da minha vida que eu preciso mudar. Existem áreas da minha vida que eu preciso viver restauração. Pai, me faz ser alguém de verdade. Eu não quero ser uma farsa, eu não quero ser uma mentira. Eu não quero esconder nada das pessoas que eu amo. Eu quero rasgar o meu coração, Deus, e contar toda a verdade sobre mim para o Senhor hoje. Se você está aqui nessa noite, esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Vai falando com Deus, vai falando com Deus. Vai falando com Deus, vai tendo esse tempo com Ele. Permita que Ele toque hoje na sua mente, na tua alma, no teu espírito. Oh, aleluia. Não posso viver, não vale a pena. Tem esse tempo com Ele agora. Encontra a verdade em nós, Pai. Encontra a verdade nos nossos corações. Encontra a verdade nas nossas vidas. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu amor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Deus te trouxe aqui nessa noite para poder mudar a tua história. Toda igreja fecha os olhos, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui hoje para poder te esclarecer algumas coisas. Nós não estamos debaixo da influência de Satanás. Nós somos filhos de Deus. E nós não vamos viver debaixo dessa legalidade. Talvez você entrou aqui, você já escondeu tantas coisas. Talvez muitos aqui já se libertaram das mentiras. Mas talvez você também seja hoje fruto de uma mentira que te contaram, que falaram para você, que gerou marcas, dores. Como é difícil ter que lidar com mentiras. Como é difícil ter que lidar com situações que não são verdadeiras. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não se importem, ou não se importe com as mentiras que contaram a seu respeito. Você não é o que dizem sobre você, você é o que Deus diz a seu respeito. Não existe nada que esteja oculto que um dia não venha a ser revelado.
A mentira nunca vai prevalecer sobre a verdade. O que eu preciso te dizer é: você não pode desistir. Você não pode retroceder. Você não pode abandonar os teus projetos, os teus sonhos. Porque se Deus te confiou é porque Ele sabia que você seria capaz. Talvez você não seja aquele que esteja sofrendo por mentiras. Ou talvez você foi aquele que mentiu. Deus te trouxe aqui hoje para te restaurar. E assim como Jacó se expôs e Deus o restaurou, eu queria muito que nessa noite você pudesse se expor para Deus. Eu queria muito que você hoje falasse com Deus: Deus, eu estou aqui, muda a minha história. Então eu não sei em qual situação você está. Se mentiram sobre você, se hoje você está vivendo no lugar onde a mentira está governando, ou se foi você quem criou esse ambiente, não importa. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua vida. E eu preciso orar por você, porque Deus te trouxe no culto de hoje para recomeçar. Não adianta sair daqui hoje sem estar disposto a viver uma nova vida. Deus não me mandou pregar essa mensagem à toa. Deus não colocou no meu coração o desejo de falar sobre isso hoje à toa. Não, Deus tem algo para realizar na sua vida. Eu preciso orar por você. Toda a igreja, continue orando comigo. Se você está aqui nessa noite, está disposto a recomeçar, está disposto a entregar tudo nas mãos dele e dizer: Pai, muda a minha história, muda a minha vida. Se você veio aqui nessa noite e talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, talvez você veio nos visitar, talvez você nunca viveu numa igreja, mas Deus te chama hoje para mudar a tua história. Não tem a ver com a placa de uma igreja, tem a ver com o teu futuro, com o teu destino, com a tua vida. E eu preciso orar por você. Se existe alguém aqui hoje que gostaria de voltar, entregar a sua vida a Jesus e dizer: Pai, governa, porque a partir de hoje eu quero viver na luz. Eu quero que você seja ousado. Ousado. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, você vai levantar sua mão o mais alto que você puder. E eu vou orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mas você vai descer essas escadas e você vai chegar na sua casa hoje uma nova pessoa. Algo novo está vindo. No 3, 1, 2, 3. Existe alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém? Glória a Deus. 1 pessoa, 2 pessoas, glória a Deus. 3 pessoas, glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte aí, igreja? Aleluia. Você que levantou sua mão, vem aqui correndo. Deixa eu orar por você, vem cá. Traz aqui ela, traz ele aqui, vem cá. Em nome de Jesus, vem, 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 vem. Vem, distante de ti.